Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Senhor Jesus, nos capacite, Senhor, para o sacerdócio, Senhor. Queremos todos estarmos conforme a tua retidão e a tua santidade, Senhor, servindo ao Senhor diante, Senhor Jesus, das causas que o Senhor coloca a nós. Não mais diante do altar do sacrifício, mas agora levando a palavra sobre o verdadeiro e único sacrifício e eterno sacrifício para a libação de todos os pecados de toda a humanidade, Senhor Jesus. Sacrifício realizado no Monte Gólgota pelo Senhor. Clamamos ao Senhor para que o Senhor nos coloque na estatura que o Senhor quer, Senhor Jesus, para a manifestação do teu Espírito. Não mais agora em coluna de fogo, Senhor Jesus, mas como fogo abrasador que desce sobre os teus filhos, os capacitando com dons, pois o Senhor levou cativo o cativeiro, subiu aos céus e deu dons aos homens. E nós clamamos, Senhor Jesus, que os teus dons
possam ser vistos pelo mundo, Senhor Jesus. E através dos teus dons, o Senhor santifique aqueles que estão no mundo e que estão eleitos segundo o teu chamado, os teus propósitos, desde antes da fundação do próprio mundo. Clamamos ao Senhor que nós estejamos em real estatura levítica, Senhor, como povo sacerdotal, como nação santa, como santa grei, Senhor Jesus, para o teu serviço, para as tuas coisas, Senhor Jesus, separados e santificados, para que com zelo consigamos conduzir as tuas coisas, Senhor Jesus. Não nos ache sujos, não nos ache, Senhor Jesus, maculados, mas encontre no Senhor Jesus santificados, purificados, para que consigamos ministrar aquilo que o Senhor tem como chamado a todos os teus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A paz, Senhor, Anandinha. Vamos lá. Vamos à nossa palavra. Que palavra de hoje, hein? Daquelas palavras que com muito temor a gente se aproxima dela, né? Pela complexidade dela. Vamos lá, estamos em Números capítulo 3. Eu entro pelo celular e vai. Só que hoje ele dá erro. Por isso que a Dulce não consegue, eu acho que é isso. Será que é isso? Eu só consegui pelo WhatsApp web. Oh, você conseguiu, rapaz? Deu certo o seu? Eu sei que o Teams ele tem os seus mistérios, né? Às vezes acontece de o celular do ministério ter uma dificuldade também, do próprio ministério no acesso. E eu sei que consigo. E o link, ele é de ontem, o dia de ontem. Acho que é. Poxa vida. Eu vou investigar isso, viu? Vou investigar isso, o que está acontecendo. Vou pedir ajuda de quem entende mais do que eu. De TI. Todos vocês que estão conectados agora conseguiram com alguma facilidade acessar o link, gente, ou deu erro? Amém, Paty, o louvor é lindo, né? Esse louvor, acho que a composição é do próprio Davi Sasser. Eu tive que pegar o link lá no Cristianismo em Epígrafe e colar no WhatsApp, no grupo. Eu não estava dando para entrar. Só clicando em cima dele, não deu certo, Rô? Não, então, aí quando eu copiei o link e colei no grupo, aí o pessoal conseguiu entrar. Ah, você já recortou o próprio link do acesso, né? Isso. Tá. Tá bom. É porque o que ficou lá disponível no grupo é aquele que tem tudo, para todo mundo poder ver, inclusive a palavra, poder ver tudo, né? Caso eu já olhar, abrir o louvor, abrir tudo ali no próprio link. Eu acho que o Maravilha. pessoal estava clicando no lugar errado. Pode ser. Vamos investigar isso aí. Tem vários links lá, né? Tem o link da Bíblia, tem o link do Cristianismo em Epígrafe, tem vários links, o link do louvor. Eu acho que o pessoal estava clicando em outro que não era o da oração aqui. Pode ser, é verdade. A Paty falou que acessou com facilidade, mas de repente é porque já está mais acostumada, né? Acessar, já olhar ali a mensagem com os vários links. Eu vou ver como a gente faz. Vou ver, de repente a gente encaminhar a mensagem que está lá e completa com todos os links para cá, ou de repente fazer desse jeito, né, Rô? Só recortando o link do acesso, né? Talvez facilite a vida do pessoal assim, é verdade. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Estamos aqui em Números 3. Números 3, um texto que não sei se todos conhecem, o livro de Números. Ele é um livro muito importante. Ele é o livro que basicamente fala sobre a entrada, a possibilidade de entrada de Israel, depois das suas falhas, depois dos seus tropeços, na Terra Santa. O último livro do Pentateuco, né, da Torá, que são aquele conjunto das 5 primeiras obras da Bíblia, lá no Antigo Testamento, que são obras de Moisés. Estes 5 primeiros livros terminam com Deuteronômio, que são as recomendações de Moisés e as palavras que o Senhor coloca como lembrete na boca de Moisés, como um memento, sabe? Assim, vamos relembrar, gente, onde foi que vocês tropeçaram, onde vocês não podem mais tropeçar. Mas o povo, ele passa de inapto para apto
ao longo da caminhada que este povo faz no livro de Números, que é o 4º livro. Então, este é o livro que mostra o povo reunido lá nas margens, à beira, né, do Monte Sinai. Aí esse povo sai para peregrinação em Parã, né? Lá na região de Parã, que é de Cádiz Berneia, que não é Pérea, tá, gente? Pérea é outra região. Parã é uma região que provavelmente fica no norte do que é a Península Arábica. Então, eles devem ter saído do Monte Sinai, que provavelmente é um pouquinho mais ao sul de Parã, na Península Arábica, deve ter ido em direção ao norte. E se eles seguem uma reta do norte para cima, eles chegam em Moabe, que é o destino deles. Então, faz sentido que seja, de fato, esta a rota. E que, portanto, a Parã real, a Parã verdadeira, não seja a Parã, a Cádiz Berneia turística que existe na península do Sinai, lá no Egito, ok? Então deve ter uma diferença entre aquele lugar, né? Apesar de ele ter uma relevância do ponto de vista turístico, porque durante milênios as pessoas foram visitar aquele lugar pensando que era lá, né? Mas do ponto de vista arqueológico, provavelmente não é na península do Sinai, é na Península Arábica, o verdadeiro lugar do Monte Sinai e também o verdadeiro lugar de Parã. Pérea, que às vezes as pessoas confundem, fica ali às margens do Vale do Rio Jordão. Pérea é aquele lugar ali onde passa o Rio Jordão, que tem a divisão entre o lado de Israel e o lado da Transjordânia, né? Onde hoje está o país Jordânia. Aquele lugar ali rente aquele vale é o lugar de Pérea e ele se estendia um pouquinho mais para o leste, diferente de Parã. Aqui no livro de Números, eles não vão a Pérea, eles vão a Parã, saem do Monte Sinai, fazem uma viagem, começam a reclamar contra o Senhor, povo ingrato pra caramba. Aí eles chegam a Parã, param em Parã, passam por um novo processo ali em Parã, né, Cádiz Berneia, Parã, e aí eles seguem uma segunda viagem para Moabe. Quando eles estão concluindo essa segunda viagem para chegar nas planícies e colinas de Moabe, lá finalmente este povo consegue ser santificado, porque acontece o processo que o Senhor tinha prometido por Moisés, que é o processo de purificação. A geração incapaz foi deixada para trás e esta geração foi substituída por uma nova geração, que é a geração que ouve as recomendações de Moisés no livro de Deuteronômio para, de fato, entrar na terra. Então, é um livro de um processo muito difícil, um processo realmente de purificação deste povo, com 2 viagens intercaladas no meio. E vocês vão perceber que o livro ele tem muitos números, de fato. É daí que vem o nome Números, porque na Vulgata Latina, quando ele foi traduzido para o latim, ele acabou eternizando, digamos assim, esse nome, né, que está ali. Mas o nome dele, na verdade, não é Números. O nome dele, como os nomes dos livros hebraicos, em geral, eles usam o primeiro versículo para, de alguma frase do primeiro versículo, você tirar o significado daquele livro, né? O nome dele seria Bemidbar. E Bemidbar significa no deserto. E no deserto, porque é, de fato, a peregrinação. A parte da peregrinação no deserto, não a peregrinação para chegar ao deserto, que é o que está em Êxodo, mas a peregrinação no deserto, ao longo dos 40 anos de deserto. Isso acontece no livro de Números. Então, ele é muito importante. E Números, porque tem censos que são realizados, o povo é contado. E isso faz parte da nossa mensagem de hoje. Este primeiro censo que acontece, essa primeira contagem da população das 12 tribos de Israel, ela é importante porque ela mostra quem foram os que saíram do Egito e chegaram ao deserto, e aí nós vemos ali toda a geração dos incapacitados, e quando é feito um segundo censo, mais lá na frente do livro, ali você vê a geração que de fato está herdando a terra prometida. Então, até nisso, é possível você fazer uma separação do livro entre o que acontece, olha, o primeiro censo e o que acontece com aqueles que estão contados ali, e o segundo censo, e o sucesso daqueles que são contados no segundo censo. Ou você pode dividir o livro, de fato, em 3 ou em 5 pedaços, considerando os lugares onde eles ficaram mais tempo, né? Monte Sinai, ou Monte Horebe, Parã, ou Cádiz Berneia, e depois Moabe.
ok? Nós estamos aqui no comecinho do livro, e é uma passagem que ela é crucial para entender tudo o que acontece no Antigo Testamento. Porque aqui existe a separação dos levitas para que eles façam as suas ministrações. Todos nós conhecemos, né, a expressão levitas. As pessoas hoje associam muito a expressão levita aos que cantavam antes, né? Isso é assim uma redução assim bem exagerada, porque os levitas faziam muito mais do que cantar. Cantar era uma parte só do que eles faziam. Eles tinham a montagem, a desmontagem do tabernáculo, o cuidado com todos os utensílios, a ministração da palavra, a administração dos holocaustos, todas estas coisas, o cuidado com a segurança também, né, de vigiar mesmo, de guardar como sentinelas o espaço do santuário, todas essas, o transporte dos utensílios, tudo isso ficava a cargo dos levitas. E é o que a gente vai ver aqui. É aqui, então, que os levitas estão sendo separados pela primeira vez. A eleição dos levitas acontece aqui? Não, a eleição dos levitas acontece um pouquinho antes. Quando nós lemos em Êxodo, nós vamos ver dois fenômenos importantes para entender Números 3. O primeiro fenômeno que a gente lê lá em Êxodo está no capítulo 13, que é quando o Senhor ele pega algo que já era conhecido de todas as culturas da antiguidade, ali naquela região do Levante, né, na região daquilo que hoje chamamos de Palestina. Todas essas culturas já tinham regras relativas à primogenitura. Ou seja, a regra de que era muito comum, inclusive do ponto de vista de direito comparado, tá? Era assim, olha, o primogênito, o primeiro filho nascido, o primeiro filho homem nascido, o primeiro do século masculino nascido, ele é, em geral, o herdeiro, se não de todo, da maior parte dos bens, o herdeiro do sacerdócio e o herdeiro da tribo como um todo, né? Do papel daquilo que em direito romano posteriormente veio a se chamar de paterfamilias. No judaísmo, ou seja, no Antigo Testamento, ele era o herdeiro de dupla porção dos bens dos demais herdeiros. Então, o filho primogênito herdava duas vezes. A expressão dupla porção, ela é usada algumas vezes na Bíblia, né? E ela tem muito a ver com essa questão do direito de primogenitura. Ela nasce aí, tá? Essa questão da dupla porção. Então, se você tinha 6 filhos, você tinha que dividir a herança em 7. Porque duas partes da herança ficam com o primogênito e uma parte de igual com os demais, ok? Então, sempre o primogênito tinha dupla herança. E olhem só a parte importante. Em vários dos povos que estavam ao redor de Israel, existia o hábito de consagrar o primogênito ao seu falso Deus. O primogênito era consagrado. E em muitas dessas culturas, entre elas a dos fenícios, por exemplo, o primogênito era assassinado. Era entregue para morrer no altar do seu falso Deus. Vou dar um exemplo para vocês, já comprovado, inclusive, a gente já sabia disso por documentação histórica, mas isso foi comprovado também pelos achados arqueológicos. Os fenícios, eles adoravam a um falso deus chamado Moloque, e eles queimavam os seus filhos vivos no altar de Moloque. Olha que coisa horrenda. E as ossadas dessas múltiplas crianças queimadas foram encontradas. Elas estão no norte da África, na região que era da cidade de Cartago, por exemplo, onde havia um grande templo de adoração a esse deus chamado Moloque. Lá foram encontradas também todas as ossadas de todas as crianças que foram queimadas. E lá dá para saber, inclusive, que de fato aquelas ossadas são de crianças sacrificadas. Então, isso está mais do que provado, né? Também pela arqueologia. E olhem o que o Senhor faz. O Senhor está tirando um povo que estava acostumado com essas coisas imundas, com essas coisas sujas, com esses homicídios, né? Na verdade, vinculados à idolatria. Então, toda a aberração que havia em relação a isso, e o Senhor está agora chamando este povo para ser santificado. E o Senhor começa esse processo de santificação lá com o patriarca deles lá atrás, que é Abraão. Quando o Senhor chama Abraão e pede para que Isaque fosse oferecido, ou seja, o filho da promessa de Abraão, fosse oferecido, Abraão se entristece, porque o que Abraão veio à cabeça dele é, poxa vida, eu precisarei então fazer um holocausto do meu filho, eu precisarei matar o meu filho no altar.
E então, quando ele chega ao altar, acontece ali uma palavra profética a partir de Isaac, porque lembre-se que Isaac era consagrado para ser raiz da geração daquilo que seria a etnia de Israel, de onde seria tirado o Messias, que por sua vez é o salvador de todos os cristãos. Então, olha só o tamanho da promessa que estava chegando através de Isaac. E Isaac pergunta pelo cordeiro. E então Abraão responde também profeticamente: Deus proverá. Que é de onde sai a expressão Jeová Jireh, ou seja, Jeová fará a provisão. É isso que significa a expressão Jeová Jireh, ou Yahweh Jireh, ou Yahweh Jireh, ou Yahu Jireh. A gente não tem certeza se é Yahu, Yahweh, Yahweh. A gente não tem certeza de qual é a pronúncia ideal, mas a gente sabe que assim, Javé proverá ou Jeová proverá. E por que ele menciona isso? Porque o Senhor está pegando também o seu filho mais do que unigênito, né? Mais do que primogênito, o seu unigênito, e ele vai entregar o seu filho para que este povo que está sendo santificado nunca faça um ritual de oferecer os seus filhos, porque no povo de Deus, os filhos são herança do Senhor. Vocês entendem? São presente do Senhor. O Senhor, quando pede os filhos, é para a vida e não para a morte. Então, todos os filhos são consagrados ao Senhor para a vida. Daniel, por que você está falando tudo isso aqui? Porque a gente não tem como entender esse texto se não souber esse contexto. Não tem como entender esse texto se não souber este contexto. E o Senhor, antes deste texto de número 3, lá em Êxodo 13, ele diz assim, e naquele período ainda não tinha os levitas, ok? O povo, então imagine, o povo está saindo do Egito, Faraó na madrugada tinha liberado o povo para ir embora, conforme o Senhor tinha profetizado, após a 10ª praga, que aliás foi a praga que matou quem? Os primogênitos do Egito. Olha só, a praga que matou os primogênitos do Egito é a praga que no dia seguinte, na verdade no mesmo dia, porque isso acontece na madrugada, ou seja, quando amanhece o sol, o povo recebe notícia de Moisés ali nos primeiros versículos já do capítulo 13. Olha, todo primogênito da casa de Israel, diferente do que aconteceu ali, que todo primogênito era para a morte, aqui todo primogênito é para a vida. Será consagrado ao Senhor, que é o Deus da vida, ok? Todo primogênito será consagrado ao Deus da vida. E aí acontece que este povo, no meio do caminho, era um povo que tinha um acesso ao Senhor. O Senhor disse que ia caminhando no meio deles, e no meio deles o Senhor estava se manifestando. Só que este povo, em 40 dias de ausência de Moisés, que estava aguardando a chegada das tábuas, das 2 tábuas de pedra do decálogo, né, dos 10 mandamentos, quando ele desce depois de 40 dias e 40 noites no Monte Horebe, no Monte Sinai, ele encontra um povo idólatra. 3.000 pessoas do povo de Deus estavam ali fazendo uma adoração a um outro Deus. E aí o que acontece? Moisés chama, preste atenção que isso é muito importante. Moisés chama, isso está no capítulo 32 do livro de Êxodo. Moisés chama quem são aqueles que servem ao Senhor aqui. E dali saem os da tribo de Levi. Os da tribo de Levi saem, se apresentam à frente e dizem: nós somos os que servem ao Senhor. Então, o Senhor exerce o seu juízo, olha só, não a sua misericórdia, mas o seu juízo, ali com os levitas e através dos levitas. Os levitas pegam as espadas, fazem juramento passando a espada sobre a coxa, e os levitas são os responsáveis por extirpar todos os 3.000 idólatras de Israel. A partir daí, vocês vão perceber que o contato do Senhor vai ser para fins de contato e serviço direto através dos levitas. Lembrando que o próprio profeta que estava em exercício neste período era levita, Moisés. O sumo sacerdote, irmão de Moisés, portanto, era também levita. Arão era levita.
Eles eram filhos de Anrão e Joquebede, da linhagem dos levitas. Tinham como irmã a profetisa Miriam, levita. Então, vocês percebem que ali existe um corte. O povo não quis ser bem tratado pelo Senhor. Esta é a verdade. O Senhor fez uma promessa, entregou a promessa e as provas todas de que ele estava cumprindo a promessa. E este povo fez uma outra escolha. Como este povo fez uma outra escolha, existe ali, então, um distanciamento agora deste povo com o Senhor. E este distanciamento vai permanecer em alguma medida até o novo censo que vai ser calculado lá mais à frente do livro de Números, quando este povo estiver sendo chamado para adentrar a região de Moabe e ali de Moabe se preparar para atravessar o Rio Jordão e herdar a terra prometida. Ok? Então, este contexto todo é muito importante. Vamos lá, então, agora ler o texto, sabendo dessas coisas todas. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Vamos fazer uma primeira pausa. Vale lembrar aqui que o fato de serem levitas não quer dizer que sejam perfeitos, eram pecadores, como nós hoje fazemos, às vezes, dos levitas para fins de Novo Testamento, de nova aliança. Toda a igreja está capacitada como povo sacerdotal e nação santa para o sacerdócio, mas nós também somos pecadores, certo? E veja, Nadab e Abiú, que eram os herdeiros, então Arão é o primeiro sumo sacerdote, e ele tem como filhos que administram com ele o sacerdócio dentro do tabernáculo, que era o templo móvel, né? Estes dois primeiros filhos, que em um determinado momento, eles decidem prestar o sacerdócio do seu jeito, e não do jeito que o Senhor manda. Veja só, como nós temos tendência, nós seres humanos, a querermos ser Deus, né? Nós queremos ser deuses. Então, as nossas vontades serem sobrepostas às vontades de Deus, e nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E o que acontece quando este povo, quando esses dois que estavam separados, eles resolvem ministrar o sacerdócio em desobediência ao que o Senhor tinha mandado? Eles são, pelo fogo do Senhor, que ardia sobre o tabernáculo, este fogo os consome. Eles vão acender fogo estranho ao Senhor, e tem todo um ritual para lidar com fogo também, ali no tabernáculo, inclusive para lidar com a menorá, né, que era aquele candelabro de 7 saídas de fogo que estava lá dentro, inclusive com o altar do sacrifício. Todas as coisas, elas tinham ali regramentos específicos. Eles descumprem os regramentos e eles morrem. E então, os outros 2 irmãos, porque Arão tinha 4 filhos, os outros 2 irmãos, que são Eleazar e Itamar, assumem no seu lugar e dão sequência a esta linhagem sacerdotal específica de Arão. Porque eu quero fazer uma diferenciação aqui. Eu imagino, não sei se todos sabem disso, mas levita e sacerdote são coisas diferentes. Olha só, quando a Bíblia fala sacerdotes, referenciando o Antigo Testamento, ela está falando dos Kohenim. Quem são os Kohenim? Aqueles levitas da linhagem de Arão. Qual é a diferença desses para os demais? Estes que são da linhagem de Arão, eles ministram dentro do tabernáculo. Todos os outros levitas que não são Kohenim, ou seja, que não são sacerdotes, né? No singular é Kohen, no plural é Kohenim. Esses que não são Kohenim, eles ministram o sacerdócio fora do tabernáculo. Então, qual é a responsabilidade desses? A gente já vai ler mais aqui na frente do texto, ok?
Então, vamos fazer essa diferenciação. Como a gente sabe quando se está falando de um grupo e de outro grupo? Em geral, nas nossas Bíblias, em língua portuguesa, é traduzido sacerdote para querer dizer o levita que tem função sacerdotal específica interna, ok? Às vezes se usa, inclusive, as duas expressões juntas, os levitas sacerdotes, tá bom? Vamos lá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. A partir deste momento, então, toda a tribo de Levi, que foi a tribo que teve zelo do Senhor, no momento em que os 10 mandamentos estavam sendo concedidos ao povo através de Moisés no Monte Horebe, esta tribo foi colocada à disposição de um levita específico, que era Arão, primeiro sumo sacerdote do povo de Israel, e foi entregue lá. Então Moisés faz esta cerimônia, pega todos estes homens da tribo de Levi, os passa perante Arão, dizendo: a partir de agora vão te servir, a partir de agora vão te servir, a partir de agora vão te servir. E estes homens vão sendo ordenados para o ministério. Portanto, desde aqui, este momento, todos os serviços internos e externos do tabernáculo ficam exclusivamente a cargo dos levitas. Os que são descendentes direto de Arão são os Kohanim, são os que podem ministrar lá dentro do tabernáculo. Todos estes outros que foram apresentados, eles ministram do lado de fora do tabernáculo, eles podem até manejar os itens de dentro do tabernáculo, quando estes itens não estão sendo objeto de sacerdócio, quando estão sendo transportados. Inclusive, a Bíblia diz expressamente quais das linhagens levitas, das 3 linhagens levitas, quais deles manuseiam cada um dos itens específicos que estão no tabernáculo, ok? E tenham cuidado dessa guarda e da guarda de toda a congregação. O que é isso? Isso quer dizer que também incumbia aos próprios levitas guardar o espaço do santuário. Havia ali uma necessidade de haver uma distância de mais ou menos uns 2.000 côvados, que é uma medida antiga que dá mais ou menos uns 800 metros, entre os arraiais das 12 tribos e o espaço no meio onde estava a tenda da congregação. Se vocês leem os 2 capítulos anteriores, 1 e 2 de Números, vocês vão ver lá como era organizado o povo. Porque até para a localização das tribos, existia uma divisão específica. Você tinha 3 tribos ao sul, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao oeste. E no meio você tinha o tabernáculo com a administração dos levitas ali. Mas espera aí, se eu tinha os levitas no meio, então como é que eu posso ter as 12 tribos do lado de fora se eu tenho os levitas? Não são 13 tribos? Então é isso? Não, gente, vamos lembrar o que acontece quando Jacó reencontra José no Egito, como governador do Egito, como vice-rei do Egito. O que se passa ali naquele momento? Jacó conhece os 2 netos que ele não conhecia. E ele adota estes 2 netos. E há um significado profético, inclusive, ali na adoção que ele faz. Porque, de fato, o Senhor usa estes filhos adotivos dele para dar sequência à linhagem e cumprir também através deles, como 2 das 12 tribos que herdarão, a promessa que o Senhor faz. Olha que coisa maravilhosa. Veja o significado profético do ato que Jacó faz quando adota os seus 2 netos. E quando ele adota os seus 2 netos, ao invés de José ter a sua parte como patriarca, cada um dos seus 2 filhos ganha uma parte. E Levi não ganha uma parte da terra para administrar a terra. Ele ganha o sacerdócio para administrar o sacerdócio, e é exatamente o que nós estamos lendo aqui. Então, Levi não conta como uma das 12 tribos para fins de herança da terra. Manassés e Efraim, que são filhos de José, ganham parte na herança, ok? E José sai como pai, né, desses 2 filhos, e Levi sai herdando o sacerdócio da terra, tá bom? Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. O que significa isso? É só Arão que está recebendo os levitas para serviço? Não. A linhagem de Arão, todos os descendentes de Arão, que são os Kohanim, que são os sacerdotes, todos eles
poderão demandar o serviço dos demais levitas. Deverão não. Mais do que poderão, na verdade, deverão, né? Deverão demandar os serviços dos demais levitas para auxiliar no serviço sacerdotal. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Gente, olhem o que está acontecendo, vejam aqui o cumprimento. Aqui a gente tem algo que está apontando para Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é que acontece aqui? A substituição do primogênito, que acontece em diversas instâncias dentro da Bíblia. O primeiro filho de Abraão não é Isaac, é Ismael, mas a primogenitura vai para Isaac. O primeiro filho de Isaac não é Jacó, é Esaú, mas a primogenitura vai para Jacó. Passa para o segundo. O primeiro filho de Jacó é Rúben, mas a primogenitura vai para Judá, o quarto filho. Estas inversões, tantas inclusive, elas acontecem várias vezes nas Escrituras. E esta inversão de primogenitura também fala sobre Israel sendo substituído pela igreja. E fala também sobre Adão sendo substituído por Jesus Cristo, também chamado no Novo Testamento de o segundo Adão. O unigênito, enquanto humanado, enquanto encarnado, faz o papel de segundo Adão. Aqui, neste texto, vocês estão vendo que aquilo que foi dito em Êxodo 13 está sendo substituído. Em Êxodo 13, todos os primogênitos do povo, não importa de qual tribo nasceu. É da tribo de Simeão, é da tribo de Zebulon, é da tribo de Dan, é da tribo de Manassés, é da tribo de Efraim. Não importa de qual tribo tinha nascido, o primogênito precisava ser consagrado ao Senhor. O que está acontecendo aqui? Substituição. Agora, para cada um dos primogênitos vivos no povo de Israel, haverá substituição deste primogênito por um levita. E por que o Senhor está fazendo isso? Lembrem o que eu falei para vocês. Os povos da antiguidade consagravam os seus primogênitos, inclusive os outros povos, para o serviço sacerdotal. O que o Senhor está fazendo no processo de santificação do povo? Ele está escolhendo uma tribo de separados, uma tribo que não é herdeira da terra. Deixa posses para o lado, você não vai se preocupar com posses, você vai se preocupar só com o sacerdócio. Deixa a vida secular de lado, você não vai se preocupar com vida secular, você vai se preocupar com o sacerdócio. Deixa todo o restante de lado, porque agora você é separado para ser exclusivo do Senhor. E o Senhor vai atender a todas as suas necessidades a partir de agora. E você vai ministrar em santidade, ou seja, separado, que a palavra santidade, que é da palavra santo, né, de onde que é kadosh, ela significa separado, ok? Então você tem uma tribo separada para simbolizar a santidade do Senhor. E a partir daí, a partir desta tribo, o Senhor faz um trabalho com um povo que deve ser separado entre todos os povos, para ser um povo exclusivo do Senhor. E é isto que o Senhor faz com a sua igreja, quando da sua igreja tira o seu, quando do povo de Israel tira a sua igreja, o seu remanescente, para este remanescente que é a igreja ser o seu povo separado nesta terra para sacerdócio do Senhor. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Tem um fenômeno de substituição acontecendo aqui. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito. Não foi o que eu falei para vocês? O que acontece em Êxodo 13? Que é amanhã, cuja madrugada anterior foi a madrugada da morte de todos os primogênitos do Egito. O Senhor mandou separar todos os primogênitos. Não é isso? Então, em Êxodo 12, acontece a 10ª praga e morrem os primogênitos do Egito. Em Êxodo 13,
o Senhor fala assim, separem todos os primogênitos para mim. Agora o que o Senhor está falando? Agora a gente vai pegar todos os primogênitos e trocar os primogênitos para fins de sociedade, para fins sociológicos, e vai separar por aqueles que são sacerdotalmente representantes da primogenitura do Senhor. Que coisa maravilhosa, hein? Tenho ferido a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor, e eu sou é um dos nomes do Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo, conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás a todo o homem de idade de 1 mês para cima. Por que de 1 mês para cima? Porque, vejam só, no direito civil brasileiro, vamos fazer uma analogia, nós temos os nascituros. Quem são os nascituros? São as pessoas, assim chamadas pela legislação, já são pessoas, mas pessoas que estão dentro do ventre da mãe. Então, essas pessoas, elas ganham todos os seus direitos civis para fins de personalidade civil no momento em que elas nascem. Antes de elas nascerem, elas têm os seus interesses e os seus direitos preservados, assegurados por lei, porém, há um status jurídico diferente a partir do momento em que essa pessoa nasce, porque a partir dali ela tem personalidade mais completa. Depois que ela chega aos 16, ela tem ainda personalidade com mais atributos, mais direitos ainda e obrigações. Quando ela chega aos 18, ela ainda tem mais. Então, assim, vejam só, existem status diferentes em momentos diferentes. Como era em Israel? A criança ganhava um status jurídico diferente a partir do momento em que ela completava 1 mês. Porque, é preciso lembrar, no mundo antigo, a taxa de mortalidade infantil era imensa. 1 mês era quase como se fosse o período que você dissesse, firmou a vida nessa criancinha. Não morreu prematuramente, entendem? Então, este status é a partir de 1 mês, que é a apresentação perante o Senhor. E como chamava isso neste momento? Vamos ler aqui, eu já vou explicar mais detalhes. Estes, pois, foram os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, e Coate, e Merari, ou Merari, já que a gente não tem acento, né? É possível chamá-lo de Merari. Então, vou explicar para vocês o que significa isso. Por que a gente está mencionando aqui as genealogias? Muita gente acha chatas as genealogias. Ai, como é chato genealogia, não gosto de genealogia, acho chato pra caramba, não consigo entender o significado. É preciso entender o significado. Levi teve 3 filhos. Cada um destes 3 filhos de Levi representam cada uma das 3 subcasas, digamos assim, da tribo de Levi. E as linhagens de cada um destes 3 levitas, descendentes de cada um dos 3 distintos filhos de Levi, vai gerar uma subtribo com funções específicas. De Gerson você tem os gersonitas, de Coate os coatitas, de Merari os meraritas. E isso tem repercussões nas tarefas que lhes são confiadas, que são tarefas diferentes das dos Kohanim, das dos sacerdotes, que são os específicos da descendência de Arão e, portanto, da descendência de Eleazar e Itamar, que são os 2 filhos dele que sucederam a ele depois da morte de Nadab e Abiú. Olhem a complexidade da coisa. Por isso que eu me aproximo deste texto com muito temor, né? Um texto muito complexo das Sagradas Escrituras. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias, Libni e Simei, e os filhos de Coate pelas suas famílias, Anrão, Eizar, Hebron e Uziel. Lembrando que de Anrão sai a linhagem de Moisés e seus irmãos, né? E os filhos de Merari pelas suas famílias, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos libnitas e a família dos simeitas. Estas são as famílias dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo homem da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. Por que é importante a gente saber essa conta? Qual é a relevância dessa conta aqui para nós? Vejam só, os levitas precisam ser contados para que exista um levita acima
da idade necessária para substituir cada um de todos os primogênitos de Israel. É lógico que essa conta é importante. E ela vai ter repercussões também aqui para nós no texto. Vamos lá. As famílias dos gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. Ou seja, os levitas gersonitas ficarão do lado, olhando como se fosse um mapa do lado esquerdo do tabernáculo, ao ocidente, ao oeste. Então já fechamos ali um dos lados do tabernáculo. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, a sua cobertura e o véu da porta da tenda da congregação. Ou seja, os levitas gersonitas que estavam a oeste do tabernáculo tinham funções específicas. Na hora de transportar o tabernáculo, só eles levavam as peles de cobertura da tenda, eles que levavam o véu da porta da tenda da congregação. Ninguém mais poderia carregar, ok? E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas e todo o seu serviço. Agora vamos passar para outro dos 3 filhos de Levi e, portanto, outra subcasa, digamos assim, da família dos levitas. E de Coate é a família dos Anramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos coatitas. Pelo número contado de todo homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do sul. Então agora nós já temos os gersonitas a oeste e os coatitas ao sul. A porta do tabernáculo, para quem não sabe, estava a leste, ok? Vamos continuar. E o príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, ou seja, eram os coatitas que carregavam. Vocês vão ver isso em outros momentos da Bíblia. Por que falava os coatitas que carregavam a arca? Por causa disso. Porque carregar a arca pelos seus varapaus, né? Havia 2 varapaus que eram alçados em argolas que estavam nas laterais da Arca da Aliança, e eles seguravam nestes varapaus e carregavam a arca. Eram os coatitas, os levitas coatitas. E a sua guarda será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. O véu, quando está falando do véu, está falando do véu principal, não do véu da entrada, ok? Está falando do véu que dá acesso ao Santo dos Santos. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário, lá dentro. Olha que papel especial, né? De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo homem de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. Então agora nós já temos Meraritas ao norte, Coatitas ao sul, Gersonitas a oeste. Falta só quem estará na porta, na entrada da tenda da congregação. Quem será que vai estar lá na entrada, a leste? E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases e todos os seus utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. E os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente, serão quem? Moisés, o profeta, e Arão, o Cohen, o sacerdote, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, com os seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar, morrerá. Então, eles são os que fazem a guarda da própria parte interna do santuário. Todos os que foram contados dos levitas, que
contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias. Todo o homem de um mês para cima foram 22.000, que é um número arredondado, que se vocês fazem a conta, vocês vão ver que dá 22.300, tá? O número exato. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito, o homem dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Ou seja, onde tem primogênito de todo o povo de Israel, tira o primogênito e põe um levita no lugar. Onde tem os primogênitos, os primeiros animais nascidos do serviço de agropecuária, né, de todo o povo de Israel, troca estes animais, porque a primogenitura também alcançava os animais, pelos animais dos levitas. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. Olha só. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, já que o número arredondado de 22.000 foi o número escolhido pelo Senhor para haver substituto, e este número sobeja em outros 273, ou seja, peraí, tem 273 primogênitos do povo de Israel que não tem levita para substituí-lo. Como que faz com esses? Porque o número de levitas é menor do que o número de todos os primogênitos de Israel. Como é que a gente faz para resolver isso? O número de levitas contados, para os quais o Senhor determinou que eles fossem substitutos, não alcança o número total de primogênitos de Israel. Como é que a gente resolve essa charada? Vamos ler. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os tomarás. A 20 geras o ciclo. Ou seja, o que é ciclo? Ciclo é uma medida, tá bom? Uma medida de pesar o dinheiro da época. Cada ciclo tinha mais ou menos 12 gramas. 5 ciclos, portanto, mais ou menos 60 gramas de prata. Era isso. O ciclo, inclusive, mais tarde no povo de Israel, para facilitar a vida, o ciclo foi organizado em formato de moeda, de maneira que você sabia que cada moeda já valia um ciclo, mas nesse período precisava pesar ainda, tá bom? E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Precisa haver resgate. Como assim, Daniel? Precisa haver resgate. Aqueles que estão consagrados ao Senhor não podem ser tirados, porque ninguém escapa das mãos do Senhor. Como é que é feita esta substituição? Eles precisam ser resgatados. Então você pega um primogênito de Israel não levita, você dá 5 ciclos de prata e em troca eles são resgatados desta primogenitura de santidade para fins de serviço ao Senhor. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Veja, eles são resgatados vivos. Como assim são resgatados vivos? Não estou entendendo. Deixa eu explicar. Se o primogênito precisava ser consagrado ao Senhor e estes primogênitos foram tidos como inaptos, o que deveria ser feito com eles? Pela lei. Eles deveriam morrer. Mas o Senhor quer que eles morram? Não. O Senhor quer resgate. E, portanto, olha só, os levitas santificados para o serviço, aptos, aprovados para o serviço, eles substituem os primogênitos de Israel. E quando falta levita? Quando falta levita, se paga o resgate, com um valor que vai servir para o serviço sacerdotal e para a manutenção dos próprios sacerdotes do Senhor, assim como os dízimos e ofertas. Estão entendendo o que está acontecendo aqui?
Ou seja, nos outros povos, primogenitura para a morte. Em Israel, primogenitura para a vida. Glórias a Deus por isso. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E olhem que importante como essas regras, elas têm várias repercussões, não só essas, como várias outras regras. Esse instituto aqui, que é o Instituto do Resgate, deixa eu tirar daqui, então eu quero que vocês me vejam. E olhem só, este valor do resgate, ele vai integrar a casa de Israel. O nome deste instituto é Pidyon Haben, resgate do filho. Você resgata o seu filho. E isso ficou por instituto até todo o período, até o final do Antigo Testamento. E Jesus? Se Jesus nasceu... Peraí. Jesus nasceu no período do Antigo Testamento. Foi Jesus que cumpriu o Antigo Testamento para passarmos para a nova aliança do Novo Testamento. Jesus precisou ser circuncidado ao completar os 8 dias de vida, como era a regra. Jesus foi apresentado para o Pidyon Haben, para o resgate do filho? Ixi, e agora? Não. Temos prova? Temos prova. Temos prova, isso primeiro. Temos prova teológica. Jesus, ele não veio para ser resgatado, ele veio para resgatar e se dar para que os outros pudessem ser resgatados. E olhem só, a Bíblia faz questão de mencionar o ato que deveria ser praticado para fins de cumprimento da lei antes do Pidyon Haben, antes do resgate, e faz questão de mencionar o que tinha que ser praticado logo depois. De maneira que nos dá a entender que isso foi mencionado de maneira proposital para dizer Jesus não foi resgatado, pelo contrário, ele veio para resgatar. Peraí, vamos entender melhor isso. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, ele conta que Jesus é apresentado no templo. Você se lembra desse episódio? Quando ele é apresentado, ele encontra lá Simeão, ele encontra a profetisa Ana, e ali existem, inclusive, louvores ao Senhor, ações de graças dadas ao Senhor, porque tanto Simeão quanto Ana, eles reconhecem que é o Messias que está sendo apresentado ali, e eles dão glórias a Deus por isso. Algumas pessoas acham que o que estava acontecendo ali era o resgate do filho, mas não era. Porque Lucas nos fala aberta e expressamente que, cumpridos os dias da purificação, Maria e José se apresentam levando 2 rolinhas. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que eles foram lá para apresentar expiação por Maria. Como assim, Daniel? No livro de Levítico, existem regras sobre a pureza referentes ao pós-parto. Quando uma mulher tinha um filho homem, ela aguardava 7 dias de impureza. Destes 7 dias, ela cumpria outros 33 dias de purificação. Passados estes 40 dias, esta mulher, tendo de fato cessado o fluxo de sangue, porque se não tinha cessado, ela precisava esperar até cessar o fluxo de sangue. E a expressão fluxo de sangue é importante porque ela é usada no Novo Testamento para um milagre famoso de Jesus, que todos vocês devem se lembrar de Jesus indo no caminho da casa de Jairo, lá em Cafarnaum, quando a mulher vai e toca, né? A mulher que na tradição ficou conhecida como se fosse Berenice, né? Mas enfim, a Bíblia não diz o nome dela. Ela vai e toca nas orlas da veste de Jesus. E ela estava ali aguardando a cessação do fluxo de sangue quando ela toca em Jesus, esperançosa de que seria curada. Para o fluxo de sangue, lá em Levítico 12, a mulher precisava esperar 40 dias e se apresentar com o quê? Ou com um cordeiro e uma rolinha, ou uma pombinha. E se ela não tivesse condições,
como era o caso de Maria e José, com 2 pombinhas ou 2 rolinhas. E você vê ali, passado o período de purificação de Maria, e Lucas menciona isso no capítulo 2 expressamente, ela se apresenta com o quê? Com 2 rolinhas, 2 pombinhas ali, para o ritual, para a completude do ritual de purificação dela. Então, o que está sendo cumprido ali é Levítico 12 e não Números 3. Ok? São 2 coisas diferentes, porque de fato, se Jesus não fosse Deus, não fosse o Messias, se não fosse para ele ser dado como resgate, ele não sendo da tribo de Levi, sim, precisaria ser pago ali o resgate. O ritual do Pidyon Haben precisaria ter sido realizado, mas não foi realizado. Foi realizada a circuncisão dele ao 8º dia, se esperava passar os 7 dias de impureza da mulher, e ao 8º dia, concluída a impureza da mulher, ali naquele dia, o menino deveria ser circuncidado ao 8º dia. E depois de 40 dias, a mulher tinha de se apresentar no templo para a purificação sua. O que acontece ali é que Jesus também ali é apresentado no templo, vocês entendem? E ali, aqueles que tinham dom de profecia manifestam profecia ali, reconhecendo que o Salvador do mundo estava ali. Olha só, é o oposto do ritual de resgate do filho. Jesus não estava sendo resgatado, pelo contrário, ele estava sendo reconhecido e apresentado como o filho que não seria resgatado. Aquele que, pelo contrário, ele sim resgataria a muitos, que é o significado que a gente extrai do final de Isaías 53. O texto da crucificação do Antigo Testamento, que é Isaías 53, lá no finalzinho, diz que ele, o justo, vem para justificar os injustos e que ele dá a sua vida para a salvação de muitos. Ele é o resgate do povo de Deus. E ele não foi resgatado. E por isso, a outra profecia, na verdade, as outras profecias que estão nos Salmos 22 e no Salmo 69, que são profecias sobre a crucificação de Jesus. Para quem não conhece, Salmo 22, Salmo 69 são salmos de profecias da crucificação de Jesus. E o Salmo 22 abre com o famoso texto daquele que não é resgatado. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou Eli, Eli, lama sabachthani. Depende do aramaico ou do hebraico. É o texto daquele que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Para ele não houve resgate. Deu para entender tudo, gente? Eu sei que essa é uma matéria bem difícil, né? Uma matéria complexa. Números é um livro difícil, mas um livro muito saboroso da palavra, para a gente comer e beber a palavra de Deus, porque é cheio de significados. Tati querida, vi sua mensagem aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos 3 tipos de herança no Senhor, porque a herança do Senhor é aquela que nós lançamos como flecha, hein? Nós lançamos como flecha filhos biológicos, nós lançamos como flecha filhos adotivos, nós lançamos como flecha filhos espirituais. São flechas que são preparadas para serem lançadas. E nós só somos o intermediário, porque o homem poderoso que lança a flecha, isso está lá no Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos da mocidade. Lembra? E ali está escrito: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são estes filhos. E ali diz, inclusive, bem-aventurado o homem que deles enche a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os inimigos à porta. Eita glória! Então, você tem muitas e muitas oportunidades de apresentar as suas flechas como flechas na mão do poderoso, do todo-poderoso Deus, o El Gibor, o El Shaddai,
o Santo de Israel, o Kiel, o poderoso nas batalhas. Então, vejam só, todos conseguiram entender este texto? Alguém tem dúvida em relação a este texto? Deixa eu ver se tem mensagens aqui. Aleluia, nosso resgate. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Fá.